tem um movimento diferente vindo por aí. Está no ar o primeiro tempo da nova revista de cultura da cidade. Quem não perde as atrações do Agenda, agora tem um novo compromisso marcado. Além de te deixar por dentro da programação da cidade, as câmeras da TV UFMG se movimentam e abrem espaço para as artes com uma batida diferente para agradar e, por que não, incomodar os ouvidos. Hoje, mais do que em todos os tempos, em todas as épocas, as coisas estão em movimento, né? No mínimo, o ato de telefonar ou de mandar uma mensagem, as pessoas já estão ali com o dedo em movimento, passando as informações, né? Ligando, apertando, plugando. Mais do que nunca, a cultura hoje se dá por movimento. Seja o movimento do palco, seja os movimentos sociais, seja os movimentos da internet, seja os movimentos artísticos. Então, a ideia do título desse programa é para falar de hoje, então ele vem do momento e vem do vivo. Então é momento vivo, movimento, é o mote do programa. Vão gostar porque vão se identificar com os temas, com certeza. A gente tem essa proposta, né, de trazer coisas que sejam relevantes, principalmente ao público universitário, né? É também um local para que os universitários tragam os seus conteúdos, os seus produtos, né? Por que não o pessoal da Belas Artes trazer suas artes para cá? Experimentar diferentes linguagens, subverter regras, criar novos ângulos e perspectivas. O movimento é o Agenda de Câmara Nova, né? Quer dizer, de cara nova. Ele completa um ano agora, né? E completando o ano ele deixa de ser apenas uma pequena agenda para ser um programa de mais fôlego, mais contundente e que reflita o alto nível de produção cultural que a UFMG tem e o diálogo da universidade com a comunidade cultural e artística. Equipe em movimento para acertar os últimos detalhes do novo programa da TV UFMG. Logo, logo, você fica ligado na mais nova revista cultural de Belo Horizonte. Com expectativa as melhores possíveis, tomara que seja uma estreia aí em movimento. Explosão, interação, momento. Cabeça Dinossauro de volta aos palcos. Francisco Bosco em voo solo. Lollapalooza em São Paulo. E mais. Cinema, agenda e outras artes em movimento. Boa noite, está no ar o primeiro tempo da nova revista de cultura da cidade. Hoje e toda quinta, cenas abertas, riscos de opinião, flashes de curta e longa duração e outras cocitas más. Mas hoje a gente começa com funk, reggae, rock, barulho alto, mas sem distorção. Tudo ao mesmo tempo agora, uma cabeça dinossauro balzaquiana. Paulo Miklos fala da volta do show Mais Cabeça dos Titãs. A gente agora está fazendo 30 anos e está tocando esse disco em especial. Já reflexo do que aconteceu a partir do lançamento dele. Como é que a gente chegou nisso e como ele bateu para as pessoas é uma coisa difícil de explicar, assim. Eu acho que a gente veio trabalhando, é o nosso terceiro disco. Acho que chegou um momento em que a gente realmente amadureceu uma série de experimentações que a gente fez até então, com música, com canção, com uma coisa de encontro com o público, de descobrir um público, de sentir as músicas. A gente fez músicas como Sonífera Ilha, que é uma música que fala sobre o quê mesmo? Não sei, é uma coisa louca, né? Mas a gente fez no segundo disco uma música que tinha, por exemplo, Insensível. Repetiu o refrão 377 vezes. Então a gente pensou, acho que talvez a gente tenha feito demais aqui, passou do ponto. Acho que um pouco de toda essa experiência com o pop, com o rock and roll, da gente querer colocar nos discos, o show da gente sempre foi punk, movimentado, muito barulhento, energético, e a gente nem sempre conseguiu colocar isso no disco, até então, até o Cabeça Dinossauro. Eu acho que nesse momento as coisas meio que tudo se acertou de uma certa forma, tudo se encaixou de repente. A gente encontrou a maneira mais sintética de falar dos assuntos, né? Assuntos que incomodavam a gente demais na época, então tem um caráter de explosão mesmo, de ter um vigor ali, de revolta, de vontade de colocar para fora, de pôr na cara das pessoas aquilo que estava acontecendo com a gente, na pele da gente. Eu acho que tem um pouco disso também, ao mesmo tempo que já com uma certa consciência estética,
Não, isso a gente não quer falar desse jeito, a gente quer ser mais sintético, a gente quer fazer desse jeito, a gente não vai falar, não vai usar tantos elementos, vamos cercar mais, entendeu? E você pega esse disco, ele é um disco muito diverso, ele tem funk, ele tem reggae, ele tem rock and roll, ele não tem tanta distorção. Aí a gente ainda nem sabia usar direito o amplificador, a gente fazia barulho mais alto, né? Mas ele não é um disco com distorção. E, no entanto, ele tem essa porrada, ele tem uma pegada, eu acho. É uma coisa mais geral dele, né? E do momento. Acho que a gente estava no lugar certo, na hora certa. A gente sempre foi muito, assim, autoral. Então não interessa, a gente sempre deixou um monte de fãs órfãos, entendeu? Órfãos da fase pop no começo, aí órfãos da fase da titanomaquia. Vocês voltaram a ser pop. Puta, aquela época que vocês eram pesadões é que era legal. Sempre tem os órfãos, porque a gente está sempre dando umas guinadas radicais e mudando de assunto, e mudando de ideia, e experimentando outras coisas, e misturando eletrônica, e depois jogando tudo fora, depois se metendo numa casa e gravando só com guitarra, e depois fazendo... E é uma coisa meio frenética, assim, esquizofrênica, mas eu acho que justamente aí, nesses momentos, é que a gente cria essas pérolas. É um pouco o resultado dessa esquizofrenia que eu acho que a gente pode render, de repente, uma coisa inesperada, entendeu? Então a gente seguia um pouco por uma bússola interna. Às vezes a gente é meio cabeça dura. Teve alguma que você queria cantar que não sobrou? Isso sempre tem, né? Porque ainda tem mais essa. Eu canto muita coisa que não é minha também, né? De intérprete, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, mas é bacana, porque as pessoas querem também que eu cante, os companheiros querem que você não quer cantar essa e tal. Então é bacana, é um processo, é um quebra-cabeças divertido, assim. E quando eram 8, então, era infernal. Era quase um congresso nacional, assim, entendeu? Para todo tipo de trapaças, de política suja por trás. Você dava as costas, voltava, já tinham tido uma votação pelas suas costas. Todo mundo já estava pensando em alguma coisa que você não sabia, só você não sabia, já estava fora. Criado em 1991 por Perry Farrell como show de despedida da sua banda Jane's Addiction, o festival itinerante Lollapalooza saiu dos Estados Unidos e Canadá para ganhar edições sul-americanas a partir de 2010. Na Semana Santa, São Paulo recebeu a edição brasileira. Renata Valentim foi lá para conferir. Mas será que o evento foi bom? Mesmo com muita lama, fila e áudio prejudicado, até que rolou bem, Matheus. O público conferiu 3 dias com um line-up mais atrativo do que o do ano passado. Com a segunda edição brasileira, o Lollapalooza 2013 fincou a bandeira de vez no calendário de shows por aqui. Quem trocou o feriado da Semana Santa em família pela maratona no Jockey Club de São Paulo pôde conferir estreantes e velhos conhecidos do público com a mesma empolgação, mesmo com os vários problemas de estrutura. O cardápio de 70 bandas provocou muitas coincidências de horários e aí cada um fez a sua via sacra com a sequência preferida. A minha ficou assim. Na sexta-feira, os destaques começaram pelo Cake, em uma apresentação quase morna, mas puxada por clássicos como Never There e a amada releitura da Gloria Gaynor, I Will Survive. Em seguida, teve o Flaming Lips, cuja esquisitice já esperada assustou um pouco quem não conhecia a banda. A galera não entendeu muito bem e aproveitou para lanchar enquanto esperava o The Killers, a grande atração da noite. Festival é isso. No sábado, o áudio não colaborou muito com as ótimas performances do dia, a começar pelo Two Door Cinema Club, banda irlandesa já conhecida da plateia animada que cantou junto todas as músicas. No palco alternativo, rolou Alabama Shakes, rock com pegada soul e com o brilho da vocalista Brittany Howard, disputando o horário com Franz Ferdinand num dos palcos principais. Mas o Franz é velho conhecido por aqui e eu fui conferir o hit Hold On ao vivo, um dos hinos do Lolla 2013. E aí, na sequência, veio o melhor show da noite. Apesar de não ser a última atração, o Queens of the Stone Age uniu gente de todas as idades para curtir clássicas e faixas do novo disco.
Encerrando o sábado, o dia mais suculento do Lollapalooza, o Black Keys subiu ao palco às 9h30 da noite com show bom e som ruim, com destaque para as faixas do álbum El Camino, lançado em 2011 e considerado uma das salvações do rock da última geração. E aí, o começo do fim. No domingo, o último dia, o fôlego ficou bem menor e guardado para as bandas eleitas. Teve o rock dos ingleses do Foles e do excelente sueco The Hives. E fechando os 3 dias, o veterano Pearl Jam, banda super querida pelo público, show para deixar os fãs arrepiados, mas com Ed Vedder antipático que proibiu a transmissão do show pela TV. E o Lollapalooza desse ano ficou assim. Segundo os organizadores, a edição 2014 já está garantida para o próximo feriado da Semana Santa. Que venham mais ótimas bandas, que as filas sejam bem menores e que o som esteja melhor da próxima vez. Para encerrar, a gente deixa o alerta do The Hives sobre a lama no jockey. Detesto dizer que te avisei que sempre chove em São Paulo. Valeu, Matheus! Dizem que o Brasil só começa a funcionar depois da Semana Santa. Então agora não tem mais desculpa. O final de semana tá chegando e a gente vai saber agora o que a gente tem para fazer nesse final de semana. Olivia, o que tem aí em Belo Horizonte? E, Matheus, tem muita coisa bacana. Não sei se você está sabendo, mas a venda dos ingressos para o Rock in Rio começou hoje. Você comprou? Não deu tempo ainda. E nem vai comprar. Os ingressos acabaram em 4 horas. Nossa, mas já é a segunda, então, né, nessa semana, porque no início teve Paul McCartney que esgotou também, menos de 24 horas, e aí o Mineirão já tá lotado e agora Rock in Rio. Acontece, tem mais atrações, você também, fica esperto, tem mais de saída. Em cena, um quarto afogado, projeções, drama, dança. Tudo isso está no espetáculo 180 Dias de Inverno da Companhia Afeta. A montagem, apresentada em 2010, retorna aos palcos do Teatro Alterosa, com novidades no figurino, cenário, trilha sonora e elenco. A peça é uma adaptação do livro Minha Fantasma, do multiartista paulista Nuno Ramos, e mostra um desabafo de um homem sobre a relação com a esposa doente. Os remédios de distribuição gratuita? Eu não sou, ela não é. Meu plano foi tudo. Angústia sem motivo, clareamento de cu, amidalite, sinusite, aquecimento global, canto mole, canto duro, manicure, pedicure, vaca, cabelo. Uma História de Amor e Fúria é a mais nova animação brasileira que marca a estreia de Luiz Bolognese como diretor de longas. Produzido de forma clássica, os personagens foram desenhados e animados com lápis e papel, a partir das emoções oferecidas pelos atores. Celton Mello é um homem com quase 600 anos e aguarda a ressurreição da amada Janaína, Camila Pitanga. Enquanto espera, ele acompanha momentos importantes na construção e desenvolvimento do Brasil, desde as lutas indígenas, passando pela ditadura militar, até enfrentar a guerra pela água em 2096. Uma História de Amor e Fúria participou da Premiere Brasil, mostra competitiva do Festival Rio 2012. É do passado que eu tenho medo. Janaína! Nós somos o Movimento Revolucionário da Ação Democrática. Cada segundo ao seu lado é uma eternidade. Suspense e terror estão em Mama. Quando o pai de Vitória e Lily mata a mãe das garotas, as crianças fogem assustadas para uma floresta. Depois de 5 anos, é surpresa. Elas reaparecem. Sem saber como sobreviveram, os tios das crianças, Lucas e Anabel, adotam as meninas, mas elas não estavam sozinhas. Uma espécie de entidade invisível, denominada Mama, vai causar estranhos acontecimentos na casa. O Centro Cultural UFMG apresenta no mês de abril a mostra Hip Hop, com exibições de filmes e documentários. E na terça-feira, dia 9, vai ser apresentado o documentário americano The Freshest Kids, a história do b-boy nos Estados Unidos, lançado em 2002. Ele documenta o desenvolvimento da breakdance e da cultura hip hop desde o seu surgimento em meados da década de 70.
Segunda-feira é dia de Pinzindim Choro no Palco, no Conservatório UFMG. O projeto apresenta nesta edição Arthur Pádua, músico e instrumentista que faz uma homenagem a Orlando Silva, o cantor das multidões. Era um grande amor, mas depois esqueceu, mas depois esqueceu, mas depois esqueceu, mas depois esqueceu. O violeiro toca no Palácio das Artes na próxima quinta-feira, dia 11. Almi Sater relembra os 30 anos de carreira e os sucessos de 10 discos ao som da apaixonante viola caipira. A outra em bom, ingressos a partir de R$ 130 a inteira. No mesmo dia, Lenine se apresenta em BH. O cantor traz aos palcos do Sesc Palladium a turnê Chão, o último disco solo do cantor lançado em 2011, trabalho rico em sons cotidianos e significados poéticos. Entrada a partir de R$ 50 a inteira. Quando quer sumir, se esconde num buraco. Chão. Se quer sacudir, vira um terremoto. Letrista, poeta, compositor, colunista de jornal. Conversamos com Francisco Bosco, filho e parceiro do mestre João Bosco, em voo solo. Eu comecei escrevendo poesia e depois passei a fazer letras de canção popular, mas no fundo eu acho que a minha vocação sempre foi uma vocação conceitual. Eu não sou um intelectual, digamos, de gabinete, como se diz. Embora eu tenha feito universidade, mestrado, doutorado, e me considere um professor, dou aulas e tudo, aquilo que determinou que eu me tornasse aquilo que eu sou hoje, um ensaísta, foi muito mais uma necessidade de ler o mundo do que um encontro teórico com uma obra de alguém, uma pesquisa teórica. Eu acho que o ensaísmo que eu pratico particularmente contém muito a poesia. E apesar de eu não escrever mais letras de canção, eu estou sempre muito ligado à canção popular, pensando sobre ela. Daqui de cima da laje se vê a cidade. Eu tenho uma pré-história de livros, que são os meus livros renegados. Eu sou provavelmente recordista mundial de livros renegados, eu tenho 3, que eu comecei a publicar muito jovem. O meu primeiro livro, que eu considero, se chama Da Amizade, que é um livro de poemas, mas já muito híbrido. Depois eu fiz um livro chamado Banalogias, que é, para mim, o livro mais importante da minha trajetória, no sentido de... é um livro que inaugurou um tipo de escrita que ainda me define, que é essa que vem de uma espécie de semiologia, mas numa linguagem, talvez, uma linguagem muito próxima do cotidiano. Em seguida desse livro, eu publiquei um livro estranho, que é o livro mais estranho da minha trajetória, chamado E Livre Seja Este Infortúnio, que é um livro que mistura psicanálise lacaniana com autobiografia. É um livro estranho, que eu adoro. Assim. Foi um fracasso total, não vendeu praticamente nada, mas é um livro que eu adoro. E agora tem esse livro Alta Ajuda, que é um livro na linhagem do Banalogias, com esse espírito filosófico que parte do banal com elementos da crônica e, portanto, um grande compromisso com o prazer da leitura. Uns exilados de um lado da realidade. Eu fiz jornalismo quando eu era, enfim, jovenzito como vocês. E eu fui levado ao jornalismo por uma ideia um pouco confusa que se tem aos 16 ou 17 anos, quando você tem que escolher um caminho na universidade. Eu já gostava de ler e de escrever, não me imaginava como professor. Portanto, a única coisa mais próxima ali que eu supus que tinha alguma coisa a ver com o meu gosto pela literatura e pelo pensamento era jornalismo. Balela, não tem. Assim, isso se demonstra muito rápido. Os cursos de jornalismo em geral são hoje alguma coisa que não dá formação teórica, assim, a não ser uma base
muito fraca de formação teórica e também não dá formação prática, porque formação prática você aprende ali, mais fazendo mesmo. Então, basicamente, o curso de comunicação é um curso que não existe, sobre alguma coisa que já existe em demasia. Adorei esse resumo que eu fiz no curso. Quando de noite as pupilas da pedra dilatam, quando eu tinha uns 20 anos de idade, meu pai me chamou para fazer canções com ele, o que eu considero uma grande irresponsabilidade dele. Eu era muito jovem, né? E eu também irresponsavelmente aceitei, e a gente começou a trabalhar juntos, para lucro meu e prejuízo dele, e isso foi muito bom, sobretudo para a nossa relação de pai e filho, porque se criou um campo de amizade. Penso naqueles que rezam e nesses que matam. É um disco que se chama Malabarista Nó Vermelho e tem essa canção homônima, né? Eu gosto especialmente dessa canção e do disco inteiro. Para mim é o meu melhor trabalho com ele. É um trabalho já mais maduro e tal. Penso nos malabaristas do sinal vermelho, que nos vidros fechados dos carros descobrem quem são. Depois de 5 anos sem um novo álbum, a banda Lila, liderada por Bianca Jordão e Rodrigo Brandão, lançou o trabalho Música Todo Dia. A gente encontra com a banda toda semana aqui no Movimento, já que a música da nossa vinheta foi composta por eles. E para encerrar, você fica com o clipe do single On The Road, que eles acabaram de lançar. Eu me joguei num furacão, palavras gritadas girando, um drink na mão. Não me ponha pra baixo.